Olá e boas-vindas a esta nossa análise. Hoje a gente vai mergulhar direto no conteúdo da aula 1 do curso de Bibliologia. E olha, é um tema absolutamente fascinante que junta duas áreas que às vezes parecem distantes: a teologia sistemática e a ciência histórica. Basicamente, nosso objetivo nesse estudo é entender como a teologia reformada explica a comunicação de Deus com a gente e, o que é ainda mais impressionante, como a ciência histórica e a crítica textual validam a preservação dessa exata mensagem ao longo de milênios. É uma jornada incrível que sai lá do plano abstrato da teoria e cai direto nos manuscritos físicos. Vamos lá? Para começar, a gente precisa levantar a questão mais fundamental de todas, né? Como é que é sequer possível que o ser humano consiga conhecer a Deus? Sabe, o problema central que o material do curso de Bibliologia estabelece é que a humanidade, por conta própria, está num estado profundo de cegueira e escuridão espiritual. Não tem jeito. Não há nenhuma capacidade inerente na nossa própria razão ou em pesquisa empírica que consiga descobrir o divino de forma autônoma. E o material traz uma analogia clássica, a do quarto escuro, que ilustra isso perfeitamente. Imagina só, você está num quarto totalmente escuro. Tudo está lá dentro. Os móveis, os objetos, talvez até outras pessoas. Mas você não consegue ver absolutamente nada. A realidade está lá, mas não pode ser percebida até que alguém acenda a luz pelo lado de fora. O ser humano fica tateando nessa escuridão espiritual profunda até que uma luz externa, que a gente chama de revelação divina, ilumine a realidade. Sem essa luz de fora, a gente só tropeça no escuro. Então, para entender essa luz, nosso roteiro de hoje vai passar por 6 pontos bem diretos. 1. A natureza da revelação. 2. Revelação geral contra especial. 3. O impacto na prática diária. 4. Providência e preservação. 5. Crítica textual. E 6. A confiabilidade do texto bíblico. Seção 1. A natureza da revelação. Afinal, o que é revelação? O ponto de partida de toda a teologia cristã, especialmente na tradição reformada, é essa definição clássica formulada por teólogos como Heber Campos e Leon Morris. Eles dizem que a revelação é um ato divino onde o próprio Deus se faz conhecer vindo de fora de nós mesmos. Sabe por que isso é tão crucial? Porque o mundo moderno adora aquela ideia de que a gente descobre a Deus fazendo uma jornada interior ou através da filosofia, né? Mas aqui é o exato oposto. O conhecimento vem até nós, ele nos é concedido, não conquistado. É uma iniciativa estritamente de cima para baixo. Seção 2. Revelação geral versus revelação especial. Vamos aos modos de revelação. Já que a iniciativa é divina, como ela acontece? Bom, olha só a diferença aqui. A revelação geral usa a criação, a natureza e a nossa própria consciência. Sabe aquele sentimento de olhar um céu estrelado e perceber a glória divina? É isso. Mas o propósito dela é limitado. Como lemos no primeiro capítulo de Romanos, ela serve para mostrar o poder divino e tornar a humanidade indesculpável, mas não oferece a saída para o problema do pecado. E é exatamente aí que entra a revelação especial. O meio muda. Agora a história da redenção, Cristo e as Escrituras. O propósito não é só mostrar que existe um Criador, mas trazer efetivamente a salvação. E a clareza dela é total, iluminando o caminho de forma cristalina. Seção 3. Impacto na prática diária. E quais são as implicações disso tudo na nossa vida? Você pode estar pensando, nossa, mas debater modos de revelação não é só teoria puramente acadêmica? De jeito nenhum. Isso tem impactos reais e diários. Primeiro, muda o papel de quem ensina. Pregadores não estão ali para inventar mensagens baseadas na imaginação, mas atuam estritamente como expositores de uma revelação que já foi dada. Segundo, muda a forma de ver o mundo ao nosso redor. A gente passa a observar a criação com uma adoração e reverência profundas. E terceiro e mais prático de tudo, se o próprio Criador falou e deixou isso no registro permanente, a Bíblia naturalmente tem que ocupar o centro absoluto da vida, virando literalmente a lâmpada para os nossos passos diários. Tudo isso constrói uma teologia magnífica, sem dúvida. Mas aí a gente esbarra numa questão histórica inescapável, que é a nossa ponte para a segunda metade desta explicação. Se essa mensagem é tão central e exclusiva assim, como a gente pode ter certeza de que essa revelação especial foi de fato preservada intacta ao longo de todos esses séculos até hoje? Seção 4. Providência e preservação. A mão invisível na história. Para responder àquela dúvida, a gente entra na doutrina da preservação e da providência divina. Isaías 40, versículo 8 diz: A erva seca, a flor cai, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente.
A fundação aqui é que o mesmo Deus que inspirou a mensagem também governou ativamente a preservação desse texto no curso acidentado da história. E veja, não é uma preservação mágica onde os copistas nunca cometeram um erro de ortografia, não é isso. É uma transmissão histórica incrível, onde a essência, a doutrina e a mensagem foram blindadas contra a perda. A história não foi deixada ao acaso. Seção 5. Crítica textual. Entrando no mundo dos manuscritos e das variações. E é exatamente aqui que a ciência histórica e a arqueologia encontram a fé. A crítica textual pode soar como algo super intimidador, mas na verdade é uma ferramenta incrivelmente poderosa. A lógica é simples. O texto bíblico foi copiado milhares e milhares de vezes na antiguidade para ser distribuído. É claro que essas cópias manuais geraram variações textuais, mas a crítica textual usa todo esse material para chegar o mais perto possível do original. E a grande lição é esta. Ter milhares de cópias não é um sinal de corrupção, é o exato oposto. Significa que a gente tem uma abundância de evidências. Imagina se houvesse só um manuscrito na história inteira. Seria impossível atestar a pureza dele. Para você ter uma ideia de como essas variações são na prática, dá uma olhada nesse exemplo em 1 Timóteo 3,16. Os copistas antigos usavam abreviações. A letra grega θ, junto com o sigma, abreviava a palavra Deus, que é Theos. Só que, apenas trocando o tracinho no meio do θ, a letra vira um ômicron e a palavra muda para os, que significa aquele que. Literalmente, a diferença de um pequeno traço numa letra altera a palavra, claro, mas a leitura teológica sobre a manifestação em carne permanece rigorosamente idêntica. Olha esse outro caso clássico em Romanos 5:1. Aqui a diferença está unicamente na escrita de uma letra, a troca de um ômicron por um ômega. Se você usa o ômicron, que tem som aberto, a palavra fica ekomen, verbo no indicativo, temos paz. Se trocar pelo ômega de som fechado, vira etiomen, no subjuntivo, tenhamos paz. De uma declaração de fato, passa para um convite. Mais uma vez, é uma variação ortográfica minúscula, fonética, que, fala sério, não fere em absolutamente nenhum momento as doutrinas centrais da fé. E um último exemplo visual bem legal, em Marcos 10:40, o grego primitivo era escrito de forma contínua, tudo junto. Então a diferença aqui foi só de espaçamento na hora de copiar. A palavra podia ser separada como olós, que é aqueles para quem, ou escrita junta, aulós, que é aos outros. Nenhuma grande doutrina cristã repousa ou é ameaçada por uma variante dessas, percebe? Isso comprova de maneira esmagadora que a vasta maioria desses desvios entre os milhares de manuscritos é puramente ortográfica, de ordem de palavra ou de gramática, mostrando a total transparência do processo histórico. Seção 6. A confiabilidade do texto bíblico. Como esse texto chega para nós hoje? Chegamos então ao grande clímax. Juntando as peças da teologia e da ciência que acabamos de ver, os fatos históricos falam por si. Pega a Bíblia e compara com qualquer outro documento secular da Antiguidade Clássica. A Bíblia ganha de lavada. Há um número incomparavelmente superior de manuscritos e o intervalo de tempo entre a escrita original e as cópias sobreviventes é significativamente mais curto. Nós temos uma consistência textual imensa e as raras variantes não afetam nenhuma doutrina cristã. Isso prova cientificamente que a doutrina da providência se sustenta nos fatos acadêmicos. O texto que a gente tem nas mãos hoje reflete os escritos originais com uma exatidão simplesmente espantosa. E tudo isso nos deixa com uma reflexão poderosa para encerrar nossa explicação do material hoje. Diante dessa montanha absoluta de dados, de que uma mensagem vinda de fora iluminou a nossa escuridão, foi comunicada de forma clara, protegida pela providência nas tempestades da história e comprovada pela riqueza gigantesca de manuscritos, como é que nós, de forma prática e devocional, vamos interagir com esse material no dia a dia? Saber de toda essa confiança histórica não deveria despertar na gente uma urgência absurda de escutar essa voz? Muito obrigado por acompanhar este estudo conosco e até a próxima jornada pelo conhecimento.